Olá, você é bem-vindo a mais um de nossos programas, com a série Ritmos. Essa série Ritmos mostra que existem ritmos que você talvez não sabe e estão sendo tocados dentro da igreja, servem para adoração. Você é bem-vindo a mais um Conexão Getsemane. Hoje temos o prazer de receber no nosso programa minha amiga, cantora, formada em publicidade e marketing, né? Isso. Nega Mari. Nega Mari, tudo bem? Tudo bem, Elbert. Que prazer imenso estar aqui com você. Sempre bom poder bater papo com amigos, né? O prazer é todo meu. A Nega Mari, para quem não sabe, ela toca um estilo meio puxado pro groove, né? Pro black music. Black music. Tá dando pelo estilo já dá pra gente analisar que é isso mesmo, né, Nega? É o que eu gosto, é o som que eu sempre cresci ouvindo, né? Dentro da família. E a gente faz essa mistura, pegando a adoração, pegando o pop e transformando tudo um pouquinho voltado pro soul, né? Sempre pegando as músicas e transformando um pouquinho mais pro soul. E você pode pegar qualquer estilo, qualquer tipo de música e levar para esse ritmo, né? Qualquer estilo, desde a adoração, desde o pop, até mesmo o rock, a gente consegue puxar pro soul. Porque o soul, na verdade, ele é a música negra, né? Feita com as vozes africanas, aquela mistura toda, quando eles faziam a capela, né? Lá nos tempos dos escravos, quando cada um estava num cantinho cantando e eles começavam a cantar e as vozes se uniam. E ali formavam-se grandes corais, né, dentro das famílias, no meio daqueles... como que a gente chama quando o povo vivia no meio... Os africanos, né, nas comunidades africanas, as tribos. Justamente. Então a gente consegue trazer todas as músicas um pouquinho mais voltadas para o soul, né, essa levada mais black. Inclusive essa liberdade que tem-se com a voz, né, principalmente da parte do negro, de trazer até a lembrança de alguns instrumentos com a própria voz, né? Justamente. Substituindo os instrumentos com a própria voz. Mary, fale um pouquinho para mim quem é Mary e para o público que está assistindo em casa. Poxa, é um pouco difícil a gente falar da gente mesmo, né? Mas a Mari é simples demais, é uma pessoa muito tranquila. Tenho lá as minhas manias, como toda mulher, eu acho que nós somos um pouco complicadas, né? Se existir um mapinha, alguma coisa que possa explicar até como é o nosso funcionamento, por favor, possa alguém revelar, porque nós somos complicadas, as mulheres. Mas, enfim, dentro dessa complicação toda que nós somos, a Mari, ela é serva de Deus, família, amiga, sempre tentando aproximar todo mundo. Gosto muito de amigos, de pessoas reunidas, de juntar pessoas, né? Tanto que eu te conheci nessa brincadeira de junta pessoa daqui, junta pessoas de lá. Conheci o Elbert através de um amigo em comum. E assim nós vamos agregando os nossos amigos. Mãe, apaixonada pelos meus filhos, Gabriel e Gabriela. Olha só. E ministra de louvor, adoradora de um Nasceu Deus num lar vivo. evangélico? Com 5 anos, quando eu tinha 5 anos, minha mãe se converteu. Então, desde lá, teve um período muito crítico na minha vida pessoal, onde eu me afastei da presença do Senhor, mas Ele logo me resgatou. Porque aquele que é chamado para servir, aquele que é chamado para o reino, o Senhor tem compromisso com Ele. Com certeza. Então não importa onde você esteja agora, não importa o que você esteja fazendo, se você está fora dos caminhos do Senhor, Ele te encontra, Ele te busca, Ele te resgata. Encontra mesmo, viu? Então, e vai te buscar lá onde você estiver. O Senhor, Ele vai onde você estiver, principalmente os músicos que estiverem me ouvindo e que estão fora dos caminhos do Senhor. Meu querido, se você está nas trevas, existe um Deus que vai com a luz dele te resgatar. E que seja através da minha vida, que seja através da vida de alguém, ou que seja através até mesmo do lugar onde você estiver, Ele vai mandar alguém para te resgatar. Olha como que é interessante isso que você acabou de falar. O pastor Jorge Linhares, em um culto, falou que teve um testemunho de uma pessoa que falou com ele que participando de um terreiro de candomblé, de um ritual de sacrifício, ele se converteu naquele momento, porque ele entendeu, falou assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Será que é isso? Então Deus, ele não tem limites para buscar você que está afastado. Ele não tem e ele te busca lá no show secular, ele te busca lá na boate que não é, que é mundana, que está perdição total.
E ele toca no seu ouvido da maneira que ele quer, onde ele quer. Agora me fala uma coisa, como começou a sua história na música? Bom, desde os meus 4, 5 anos, eu sempre ouvia meu pai cantando, Seu pai era músico? violão. Meu pai era músico também, assim, aprendeu sozinho, né? É mesmo, autodidata. Autodidata, aprendeu sozinho. Então ele ouvia muito aquela galera dos anos 80, anos 90, né? De James Brown, Aretha Franklin, e passava por Franklin Sinatra. Lá em casa se ouvia de tudo, de todos os estilos e ritmos. Então é tanto que eu amo black music, mas eu gosto de pop, gosto de rock, amo música clássica. Olha que legal. Por ele, porque era algo muito comum dentro de casa. Você ouvia dentro de casa. E até mesmo sertanejo. Meu pai ouvia muito sertanejo de raiz. Mas o black music era muito forte. Papai, ele parecia um Jackson 5. É mesmo? Papai era eu falava com ele que ele era o sexto Jackson 5, sabe? Que ele tinha um microfone em cima na cabeça? O cabelo, aquele black, assim, aquele microfone na cabeça, aquelas calças bocas de sino, aquelas camisas meio Agostinho Carrara, aquelas estampas assim. Bem colorida? Bem colorida. Papai era assim, estilão mesmo, andava com aqueles pentes de dente no bolso para pentear o black. Papai era fantástico. Então você imagina você vivendo dentro de casa e convivendo com a música todos os dias, reunião de amigos, churrasco de família, sempre muita música. Então eu fui crescendo com aquilo. Logo que minha mãe converteu e foi para a igreja, eu tinha 5 aninhos. Quando chegou na igreja, coral, me encantei ouvindo coral cantar e tal. E eu ia para o meio e também cantava junto, né? Aquelas músicas, tinha uma música... Essa semana a minha mãe lembrou de uma, porque ela estava precisando de uma música para cantar na Santa Ceia. Aí eu falei assim, mãe, a senhora lembra daquela que a gente cantava no coral? Ela, vencer-a, o mestre chama, mentira. Vencer-a, mesmo hoje tu sim pode saciar. Aí eu lembro que eu fazia o contracanto, as irmãs faziam, saciar, eu até fartar. Eu adorava fazer isso. Mas por quê? Menininha. Era criança, mas eu gostava de cantar e fui crescendo. Fui líder de Ministério de Louvor na igreja com 12 anos. Com 12 anos já foi líder? Com 12 anos eu fui líder de Ministério de Louvor. Logo, partindo disso, com meus 13, 14 anos, eu tive meu primeiro ministério, minha primeira banda. E, assim, Deus sempre muito bom com a gente, colocou a gente em coisas tão fantásticas. Meu primeiro evento com um público grande foi abrir um show do pastor André Valadão em Fernandinho. Olha só. Primeiro. Olha só. Só para poder falar assim, é isso que você tem que fazer. É isso que você quer. Mas só que a gente é teimoso, né? Acaba desviando do foco. Essa parte você vai contar depois. Você já cantou, já foi assediada para cantar no mundo? Já. Olha só. Muitas propostas. A gente passa por isso, o ministro de louvor, o cantor, o músico, ele tem que passar por isso. Ele passa por isso, sim. Até mesmo para você provar para si mesmo. Principalmente quando tem talento, né? Justamente. Mas você prova para si mesmo, para as pessoas, para a família, que você está no caminho certo. Que vale a pena servir a Deus. Que vale a pena. Tá vendo, meu irmão? Né? Mas não pode perder o foco. Tá vendo, meu irmão? É isso aí. Todas as canções e todos os músicos que nós já trouxemos aqui, eles falam a mesma coisa com relação ao assédio. Continue aí ligado, nós vamos ter uma música, uma canção maravilhosa que essa voz vai cantar agora para você em adoração, em louvor, um groovezinho. E logo depois nós estaremos de volta com mais um bloco do Conexão GetSM. Continue ligado, veja os comerciais, não se desligue, não mude de canal. Eu fui comprado por um sangue derramado lá na cruz do Calvário. Sobre a morte ele venceu. Já não vivo essa vida de pecado. Meu passado é inválido, meu futuro é com Deus. Eu fui comprado por um sangue derramado lá na cruz do Calvário. Sobre a morte ele venceu. Já não vivo essa vida de pecado. Meu passado é inválido, meu futuro é com Deus. Não há condenação, não há condenação, não há condenação pra mim. Não há condenação, não há condenação, não há condenação pra mim. Eu sou alvo marcado da promessa de Deus. Já morri pra mim, agora eu vivo pra Ele.
eu sou alvo marcado da promessa de Deus. Já morri pra mim, agora eu vivo pra Ele. Eu sou alvo marcado da promessa de Deus. Já morri pra mim, agora eu vivo pra Ele. Eu sou alvo marcado da promessa de Deus. Já morri pra mim, agora eu vivo pra Ele. Pra Ele. Olá, você é bem-vindo ao segundo bloco do nosso programa. Para você que perdeu o primeiro, você vai ligar na internet, vai ter ele online lá. E outra coisa, também tem esse programa no YouTube. Qualquer informação sobre os convidados, por exemplo, como saber da agenda da Negra Mari, como saber dos seus eventos, de onde ela vai, como funciona para contratá-la, você vai achar através do nosso e-mail essa informação. Basta você olhar no final de cada bloco, vai ter um e-mail e você vai entrar em contato com a gente e a gente vai estar te dando esse retorno de todas as informações com relação aos convidados. Negra, nós estamos falando sobre o assédio, como terminamos no bloco anterior, falamos sobre o assédio que você pode ter sofrido no mundo, e você falou. Você chegou a se desviar? Sim. Com 24 anos, eu sofri uma decepção num relacionamento muito grande. Perdi meu casamento, fui abandonada pelo meu ex-marido, e aquilo me fez ficar muito chocada. Eu acho que é a palavra certa, talvez. Chocada, decepcionada, abandonada também pela igreja. Olha só. Nessa época. Porque no momento que eu mais precisava de apoio, eu fui abandonada também pela igreja. E me vendo sozinha e com 2 crianças, trabalhava na época, ganhava até muito bem. Porém, eu queria provar, tanto para ele quanto para as pessoas que na época julgavam, porque infelizmente na nossa sociedade uma mulher separada ela não tem tanto valor. Exatamente, você falou tudo. Infelizmente. E não é porque a igreja, sendo que a igreja tem responsabilidade e a Bíblia ensina, né, cuidar da mulher, preservar a imagem da mulher, e a igreja às vezes não cumpre com essa missão. Então eu me vendo sozinha, um pouco desamparada, desnorteada, porque a gente perde um pouco o rumo, né, do caminho. Então eu falei assim, você quer saber? Aí veio a proposta novamente. Vamos para o secular. Coincidentemente, né? Coincidentemente, não sei essa porquê, proposta apareceu. Né, a proposta apareceu. Mas é aquele negócio, o diabo ele anda ao redor. Na primeira brecha que ele encontra, ele entra. Ele entra mesmo. Então ele pegou num momento no estado de fragilidade emocional muito grande, no estágio de fragilidade financeira, emocional e espiritual. Porque o meu suporte que estava ministra de louvor, uma pessoa ativa dentro da igreja, se vendo sozinha, a pessoa realmente perde o chão. Então eu acabei aceitando algumas propostas, fui cantar no secular, cantei mesmo, rodei muito, trabalhei muito, mas ganhei muito dinheiro. Mas infelizmente não fiz muita coisa com esse dinheiro. É como colocar no saquetel furado. A palavra de Deus ela é muito clara quando ela fala disso. O dinheiro que vem errado, ele sai errado. É verdade. Né? Aquilo que está torto, fica atrapalhado. E foi o que aconteceu. E nesse caminhar, onde eu estava ali um pouco perdida, numa noite o Senhor me encontrou dentro de uma casa de shows, cantando. Tá vendo? O que a gente falou no bloco anterior? Do que a gente falou. E essa música, Alvo Marcado, ela veio logo depois disso, através do Eli Soares, meu amigo. Essa música é composição dele, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e é recíproco. E ela veio, assim, logo depois, quando nós começamos a caminhar junto, quando eu voltei para a presença do Senhor, quando o meu ministério, o Senhor estava reavivando o meu ministério, né, e estava colocando em mim novas esperanças e acreditar em mim mesmo novamente. Eu cheguei em tempos, Elbert, de estar dentro da igreja por quase um ano, e não subir no altar. Olha só.
Então você imagina a dor que eu sentia. Mas eu não deixei de ir. Depois que eu voltei, eu não deixava de ir nos cultos, eu não deixava de obedecer a Deus, porque eu sabia que era o tratamento dele comigo. Que ele estava me preparando para algo grande. Te provando para te tornar aprovada, justamente. Né? É isso. Estou ouvindo falar muito aí, a gente vai falar sobre esse assunto agora. A gente vê o Juninho Black, tem o próprio Eli Soares, tem o Thales, e você também, com a Negra Mari, faz parte desse movimento. O que é isso? O que é esse som de black dentro da igreja? Porque o black no mundo, ele é dançante. Sim. Né? É uma música dançante, uma música envolvente e tal. E dentro da igreja, o que é isso? Fala um pouquinho desse movimento. Também é dançante, mas imagina você envolver a adoração, a dança, ou envolver todas as artes para levar isso tudo a Deus. Amém. É maravilhoso. Muito bom. O que nós fazemos é isso, é agregar todos esses ministérios dentro de um ritmo, dentro de um estilo. Então a gente coloca dança, nós colocamos o louvor, a voz impostada voltada para o black music e a adoração, que são letras, belas composições e, claro, o coração completamente voltado para isso. Porque não adianta nada eu cantar para adorar a Deus e o meu coração não está voltado para adorá-lo. É bem diferente. E Deus conhece. Adorar e ser adorador. Eu hoje venho e adoro. Você pode fazer isso com qualquer coisa. Você pode adorar. Agora, viver de modo de adoração é diferente. Um adorador, ele respira adoração todos os dias. Ele anda em adoração todos os dias. As pessoas sentem através da vida dele essa adoração, né? Cantando, falando, conversando, se comunicando. Ele é adorador. Você é reconhecido por onde você passa. Exatamente. Agora, aproveitando esse assunto, está uma onda nas redes sociais sobre o preconceito contra o negro, sobre o preconceito de cor, sobre o preconceito do tal racismo, tanto da parte do branco como da parte do negro também, que existe, porque às vezes a pessoa pensa que só o branco tem racismo, tem o negro também que é racista, né? Então tem o preconceito de ambas as partes. E você levantou essa bandeira, som de preto, né? Você já sofreu preconceito no nosso meio, no meio evangélico, com relação a isso? Meu Deus, minha irmã, sem hipocrisia. Trazer isso para dentro da igreja, e aí? Sem hipocrisia, sim. Sofreu, né? Sem hipocrisia alguma. Porque aqui, no canal Conexão Getsemane, a gente abre para ter perguntas polêmicas e respostas polêmicas também, para o pessoal ver que a gente não está afastado do que está acontecendo aí fora, não. Tem muita coisa que está acontecendo aqui no nosso meio. Hoje eu estou um tanto quanto pacífica, mas eu já fui muito mais polêmica que hoje. Já levantei muitos questionamentos, já usei minhas redes sociais para fazer defesa de muita gente, até mesmo minha. Isso. Mas aprendendo mais a palavra, estudando mais a Bíblia, eu entendi que eu tenho que fazer parte mais dos pacificadores. Exatamente. Apesar de que nas últimas semanas eu levantei essa bandeira novamente. Eu achei injusto ter que levantar isso novamente, porque nós estamos no século XXI, gente, não dá para falar sobre racismo e preconceito dentro de igreja, né? Lá no mundo, beleza, fazer o quê? Nós estamos lidando com pessoas, com seres humanos que às vezes são irracionais. Exatamente. Agora, dentro da igreja não, somos seres racionais e espirituais. Aí vem a questão do respeito, pelo humano, pelo ser humano, pela criatura, pela obra de Deus. Então ele não está respeitando a mim enquanto criatura, enquanto obra de Deus. Você vai continuar essa resposta no próximo bloco, porque nós vamos ouvir mais um pouquinho dessa voz maravilhosa, dessa música de adoração, dessa música de louvor. Você continue ligado, vai ter uns comerciais. Nós voltamos no próximo bloco com Conexão Getsemane. Quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim.
os céus abertos, hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, vou louvando o teu nome. Vou louvar no teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Você é bem-vindo a mais um bloco do Conexão Getsemane. Estamos hoje tendo um prazer de ter uma conversa muito gostosa, muito frutífera com a minha irmã, Negra Mari, que canta um black music, que defende, levanta essa bandeira do som de preto e também do som de adoração, né, Negra? Isso mesmo. Você estava falando sobre o preconceito, e aí como você saiu dessa situação? Bom, na verdade, foi uma situação um tanto camuflada, né? Porque, infelizmente, às vezes a gente vê muitos preconceitos, não apenas com o negro dentro da igreja, mas com relação à sexualidade, mas com relação à sua estrutura física, se você é magro, se você é gordo, se você é bonito, se você é feio. A gente passa por todo tipo de preconceito. O que deveria ser diferente aqui dentro da igreja. E às vezes passivo, sabe? Um pouco oculto, um pouco camuflado. E no meio dessa situação que eu passei dentro de uma igreja, porque quando eu cheguei, o pessoal já havia anunciado que eu estaria presente, então todo mundo já sabia que era uma negra, porque tá lá, Negra Mari, no cartaz. Eu havia mudado meu nome há pouco tempo, colocado Mari Silveira, e o Senhor falou assim, não, você vai continuar sendo a Negra Mari. Você é Negra Mari, eu não tenho como colocar, vou colocar Branca Mari. Eu sou negra, eu tenho que continuar mesmo usando o meu nome. Então, cheguei na igreja, o pessoal olhou, fui bem recebida na porta, aquela coisa toda. E quando chegou lá dentro, nos bastidores, a pessoa falou assim, poxa, mas esse negócio de ficar falando Negra Mari no altar, esse negócio não dá certo. Aí eu falei assim, não vou falar nada não, né, Jesus? É melhor responder lá na hora, no altar, quando o Senhor estiver lá, junto comigo, a gente responde no momento de adoração. Mas é muito triste. É muito melhor. E outra coisa é o seguinte, o pastor Jorge Linhares fala muito aqui na igreja que de Jesus não existe imagem, não existe foto, não existe nenhuma representação gráfica de como ele era, justamente para evitar esse tipo de coisa. Justamente. Porque se Jesus fosse colocado numa foto negro, o que ia acontecer? Os brancos iam falar, poxa, mas ele era negro. Se ele fosse colocado branco, os negros iam falar, poxa, Jesus, o representante da humanidade, era negro, era branco. Se ele for colocado japonês, ué, mas os brasileiros? Se ele fosse colocado sem ser oriental, ocidental, os orientais, né? Então ele já imaginava, não se faça nenhuma imagem, nenhuma foto minha. Agora me fala uma coisa, é difícil viver do ministério? Olha, hoje eu digo que hoje eu posso falar, eu vivo de música. Mas foi difícil no começo? Muito difícil. Até você muito difícil. Calgar. Mas assim, eu não digo que eu vivo do ministério. Ainda não consigo viver do Ministério Negra Mari. Mas eu vivo da música, que é algo mais abrangente. Então, também, né? Porque eu tenho minha empresa de casamentos, também faço outros trabalhos, né, de estúdios e tal. Então a gente consegue viver hoje 100% da música, mas não é fácil. Não. A pessoa que assume o ministério hoje achando que vai ganhar dinheiro, ele está muito enganado. Sai fora. Primeiro, porque ele já está fora do propósito, quando ele começa o ministério pensando que vai ganhar dinheiro. E segundo, porque se o dinheiro vir, é consequência de muito trabalho. Porque a gente trabalha muito.
A gente não para. Então a gente está hoje numa cidade, a gente depois está em outro estado, em outro país, e nós vivemos do que as pessoas nos dão de coração. Exatamente. Né? Aquilo que a igreja pode nos ofertar, aquilo que a igreja pode nos abençoar. É certo que existe uma estrutura mínima de valores para você abençoar um músico. Eu tive um problema muito sério com músicos. Eu posso levantar isso aqui? Pode, claro. Eu tive um problema muito sério com músicos no final do ano passado, que por essa questão, a gente faz eventos em igrejas e às vezes recebe oferta e às vezes não recebe nenhuma oferta. E muitas vezes, graças a Deus, por eu ter o meu trabalho, quando eu tenho dinheiro, o que eu faço? Vou lá e coloco o dinheiro, dou a oferta pro músico. Só que teve um período de novembro e dezembro, começou o período da crise, então houve atrasos nos pagamentos salariais, aquela coisa toda, eu tive muitos atrasos, então eu não pude tirar do meu bolso para poder pagar os músicos. Então eles fizeram uma confusão tão grande com o meu nome, uma coisa tão feia, foi tão feio. Falaram que eu não pagava músico, falavam que eu não arcava com responsabilidade com eles, que não era legal tocar com a Negra Mari, falaram isso com outros músicos que eu procurava para poder fazer freelance para mim. Então, sabe, você que é ministro de louvor, que tem sua banda, que tem seu ministério, toma cuidado com as pessoas que você coloca do seu lado para poder estar trabalhando, com os músicos que você convida, até mesmo para fazer um freelance, conversa antes, explica a situação antes, olha, é o meu ministério, eu não ganho dinheiro, não vivo disso ainda. Nós recebemos uma oferta, às vezes para poder arcar com a gasolina apenas, e não dá para poder a gente pegar e fazer aquele rateio, né? Um pouquinho para um pouquinho para outro, para poder todo mundo ser abençoado. Tem que entender o que é ministério e o que é profissional, né, irmã? Justamente. Agora, como pesquisadora da música negra, como uma das idealizadoras do mercado aqui regional de Minas e está do Brasil agora, me fala um pouco, por que foi tão pouco difundida até pouco tempo, né, a música negra no meio gospel brasileiro? Sendo que no exterior, principalmente nos Estados Unidos, a música negra é super valorizada e os grandes ícones da música, principalmente a questão dos seculares e também a questão dentro da igreja, vieram da música negra. Por exemplo, o Elvis Presley veio da música negra. Justamente. O Michael Jackson veio da música negra. Por que você acha que no Brasil é diferente? Cultura. Cultura, né? É diferente. A nossa cultura, além de ser uma cultura ainda um pouco retraída, né? E se tratando de Minas Gerais, povo mais cuidadoso, mais cauteloso para lidar com as situações, então nós tivemos uma dificuldade muito grande. A música negra em São Paulo, ela é muito mais difundida que em Minas Gerais. Eu digo hoje que se tem uma pessoa que é um divisor de águas para o Black Music no Brasil e que abriu as portas para nós, ministros de louvor, no segmento, foi o Thales. Ele veio e comprou a briga de todo mundo. E ele veio mostrar para todo mundo que tem como adorar a Deus fazendo música de preto. Tem como adorar Jesus com todos os estilos, inclusive com o som de preto, que é a bandeira que eu muito levanto dentro do estado de Minas Gerais e agora expandindo para o Brasil. Que bênção. Como a gente sempre termina nossos blocos, infelizmente essa conversa maravilhosa, tinha conversa aqui para mais 3 programas, mas como a gente não pode, nosso tempo, você volta, né? O nosso tempo é reduzido, nós vamos pregar um pouquinho da palavra de Deus, vamos estar falando com você. O texto de hoje se encontra em Lucas 21. Vai falar muito sobre o que nós falamos aqui agora, do versículo 1 ao versículo 4. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. O pastor Jorge sempre fala isso, que Jesus ficava do lado do gasofilaço ali, olhando, para ver o que estava sendo colocado. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Meu irmão, a minha palavra para você hoje é a seguinte: o que você tem ofertado para Jesus? Você vê a Negra Mari colocando toda a postura dela com relação ao que ela tem ofertado, o melhor da vida, o melhor ela tem. Como você tem ofertado isso para Jesus? O melhor do seu talento ou o que sobra? O melhor do seu tempo ou o que sobra? O melhor do seu amor ou o que sobra? Reflita sobre isso. Nós vamos terminar agora com uma música maravilhosa que ela vai cantar para a gente. Até o próximo programa.
E lembrando sempre, que a gente sempre fala aqui, né, Gamari? Eu sou o Getsemane, e você? Eu sou Getsemane. Tá vendo? Deus abençoe. Continue com a gente na TV Jet. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, vem fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, 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 faça morada em mim. Meu coração é o teu lugar, faça morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, 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 faça morada em mim.